Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria ter você aqui mais uma vez, para juntos buscarmos a presença do nosso Deus. É sempre uma bênção poder compartilhar esse momento especial de reflexão e comunhão, onde a palavra do Senhor nos fortalece e renova nossa esperança. Hoje é mais um dia que o Senhor nos concede, e isso é motivo de gratidão, porque cada amanhecer é uma nova oportunidade de vivermos de forma que agrada ao Pai. Neste instante, quero que você se sinta acolhido, abraçado pelo amor de Deus e motivado a abrir o coração para receber tudo aquilo que Ele deseja ministrar ao seu espírito. Seja qual for a sua situação hoje, seja alegria, desafio, luta ou expectativa, creia que Deus tem algo a falar diretamente com você. Não é por acaso que você chegou até este vídeo. O Espírito Santo deseja fortalecer sua fé, consolar seu coração e trazer clareza para os próximos passos da sua caminhada. Então, antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal. Se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma mensagem. Deixe o seu like e, ao final, comente o que esta palavra falou ao seu coração. Isso nos ajuda a espalhar o Evangelho e alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Palavra do dia, mensagem e oração da manhã. Querido irmão, querida irmã, hoje o Senhor nos convida a olhar para uma passagem especial que está no segundo livro das Crônicas, capítulo 2, versículo 17, que diz: E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme a contagem com que os contara Davi, seu pai, e acharam-se 153.600. À primeira vista, esta passagem pode parecer apenas um registro histórico, uma contagem numérica de trabalhadores e estrangeiros que viviam na terra de Israel. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. E mesmo em um texto que parece simples, o Senhor tem algo profundo para nos ensinar. Quando Salomão decidiu contar cada um desses homens, ele estava preparando o caminho para algo grandioso, a construção do templo do Senhor. Ele estava organizando o povo, definindo responsabilidades e mostrando que, para Deus, cada pessoa é importante e tem um lugar no seu plano. Essa contagem não foi algo aleatório. Foi um ato de cuidado e direção de Deus. O Senhor não vê multidões sem rosto. Ele vê pessoas com nome, com história, com propósito. Assim como naquele tempo, hoje, Ele também nos chama pelo nome e nos lembra de que somos parte de algo maior do que nós mesmos. Querido irmão, querida irmã, talvez você se sinta às vezes como apenas mais um entre muitos, como se a sua vida não tivesse tanto impacto. Mas esta passagem nos ensina que Deus sabe exatamente onde você está, quem você é e o que você pode fazer para o seu reino. O fato de Salomão ter contado os homens é um reflexo do coração de Deus, que não deixa ninguém esquecido. Esta mensagem é um convite para você enxergar o valor que tem diante do Senhor. Assim como aqueles homens foram convocados para a construção do templo, você também é chamado para participar da obra de Deus nos dias de hoje. Pode não ser a construção de um templo físico, mas é a construção de vidas, de esperança, de fé. Cada palavra de encorajamento, cada ato de amor, cada oração feita em favor de alguém é um tijolo espiritual que você está colocando na grande obra que o Senhor está edificando. Quando entendemos que temos um lugar especial no plano de Deus, a vida ganha um novo sentido. Não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui apenas para sobreviver ou para passar despercebidos. Estamos aqui para brilhar a luz de Cristo e impactar o mundo ao nosso redor. Hoje, ao ouvir esta palavra, permita que o Espírito Santo fale ao seu coração e desperte em você o desejo de estar mais disponível para Deus. Talvez Ele esteja te chamando para algo novo, para servir de uma maneira diferente, para ser um instrumento de paz na vida de alguém que precisa.
Assim como Salomão organizou o povo para a construção do templo, o Senhor está organizando a sua vida, alinhando situações e preparando você para cumprir um propósito ainda maior. Abra seu coração para essa verdade e permita que esta palavra se torne viva dentro de você. O Deus que contou cada um daqueles homens também conta cada um dos seus passos. Ele se importa com as suas lutas, com os seus sonhos e com os detalhes da sua história. Querido irmão, querida irmã, quando lemos no segundo livro das Crônicas, capítulo 2, versículo 17, que Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel e os organizou para o trabalho, estamos diante de uma lição espiritual de grande profundidade. A contagem dos homens não era apenas um censo administrativo, mas um passo de preparação para algo santo, a construção do templo, lugar onde Deus manifestaria sua presença de maneira visível no meio do povo. Se observarmos outras passagens bíblicas, veremos que Deus sempre se preocupou em organizar o seu povo para grandes realizações. No livro de Números, capítulo 1, por exemplo, o Senhor ordenou a Moisés que fizesse a contagem de todos os homens de Israel, tribo por tribo, para saber quem estava apto a ir à guerra. Deus é um Deus de ordem e não de confusão, como está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Ele organiza o seu povo porque Ele é Senhor de cada detalhe. Quando Salomão fez esta contagem, ele estava continuando algo que já havia sido feito por Davi, seu pai. Isso mostra que o plano de Deus é contínuo e não termina com uma geração. Aquilo que Deus começou na sua família, Ele é fiel para continuar. Talvez você seja a pessoa que dará sequência a algo que Deus começou na vida de seus pais ou avós. Assim como Davi começou e Salomão deu continuidade, o Senhor quer que você seja um elo de continuidade na sua casa. Essa contagem de 153.600 homens também aponta para algo espiritual. Ninguém foi esquecido. Cada vida foi registrada. Isso nos lembra das palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 15, quando ele fala da parábola da ovelha perdida. O bom pastor deixa as 99 no aprisco e vai atrás da que se perdeu, porque para ele cada vida é preciosa. O mesmo Deus que inspirou Salomão a contar os homens é o Deus que conta cada fio de cabelo da sua cabeça, como Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 30. Outro ponto importante é que esses homens eram estrangeiros. Isso revela o caráter inclusivo do reino de Deus. Desde o Antigo Testamento, o Senhor já mostrava que seu plano ia além de Israel, alcançando todas as nações. Em Isaías capítulo 56, versículo 7 está escrito: porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Hoje, em Cristo, vemos o cumprimento pleno disso, pois como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 19, já não somos estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Na prática, isso significa que Deus deseja nos incluir no seu plano, independentemente da nossa origem ou passado. Talvez você já tenha se sentido excluído, rejeitado ou esquecido, mas a palavra de hoje vem para te lembrar que o Senhor te vê, te conta, te chama e te dá um lugar na sua obra. Podemos também aplicar esta passagem ao nosso dia a dia, quando pensamos na importância de organização e planejamento para cumprir os propósitos de Deus. Salomão não começou a construir sem antes se preparar. Da mesma forma, nós precisamos buscar direção do Espírito Santo e planejar os passos para aquilo que Deus nos chama a fazer. Isso vale para o ministério, para a família, para a vida profissional. Por exemplo, se Deus está colocando no seu coração o desejo de ajudar pessoas em necessidade, é importante planejar como fará isso, quais recursos usará, com quem poderá contar.
Assim, seu esforço será mais eficiente e produzirá frutos duradouros. Querido irmão, querida irmã, Deus está te chamando hoje para se ver como parte ativa desta grande construção espiritual que é o reino de Deus. Talvez a sua função pareça pequena aos olhos humanos, mas no plano divino ela é indispensável. Não despreze o que o Senhor colocou nas suas mãos. Assim como cada tijolo foi necessário para levantar o templo, cada ação de fé que você realiza é necessária para edificar vidas e glorificar o nome de Deus. Amado irmão, amada irmã, chegamos ao momento de refletir mais profundamente sobre esta palavra e deixar que ela nos transforme. O texto que lemos em 2º livro das Crônicas, capítulo 2, versículo 17, nos mostrou um Deus que conta cada pessoa, que organiza tudo de forma cuidadosa, que não deixa ninguém de fora do seu plano. E isso é algo extremamente poderoso para a nossa vida. Vivemos em um mundo onde muitas vezes nos sentimos invisíveis, apenas mais um no meio da multidão. Talvez você já tenha pensado, será que Deus realmente se importa comigo? Esta palavra de hoje vem para te responder com um grande sim. O Deus de Salomão é o mesmo Deus de hoje, e Ele conhece cada detalhe da sua vida. Ele sabe onde você está, sabe pelo que você está passando, e sabe exatamente o que precisa ser ajustado para que você viva o propósito para o qual foi criado. Essa contagem que Salomão fez é um lembrete de que não estamos aqui por acaso. O Senhor tem uma missão para nós. Cada um daqueles homens tinha uma função. Alguns cortavam pedras, outros trabalhavam com madeira, outros serviam como carregadores. Cada um foi importante para que o templo fosse construído. Da mesma forma, você tem um papel único que ninguém mais pode cumprir. Talvez o seu chamado seja interceder por outras pessoas em oração. Talvez seja ser uma voz de encorajamento para alguém que está caído. Talvez seja compartilhar a palavra no seu trabalho, na sua escola, com sua família. Seja qual for, não subestime o valor do que Deus colocou em suas mãos. Outro ponto que esta passagem nos ensina é que Deus é um Deus de processos. Salomão não construiu o templo de um dia para o outro. Primeiro, foi necessário contar, organizar, planejar, preparar o material. E só então a obra começou. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam de forma instantânea, mas o Senhor está nos chamando para confiar no tempo dele. Talvez você esteja vivendo um tempo de preparação, de espera, de alinhamento. Não desanime. Este tempo é tão importante quanto o tempo da colheita. Olhe para a vida de José. Antes de chegar ao palácio, ele passou por uma cisterna. Foi vendido como escravo, foi injustamente preso. Mas em cada etapa, Deus estava preparando o caráter de José para que ele pudesse suportar o peso da responsabilidade que viria. O mesmo acontece conosco. Este tempo em que você está pode ser um tempo de Deus te fortalecer, te ensinar, te moldar. Quando entendemos isso, passamos a viver com mais esperança, porque sabemos que mesmo as situações difíceis estão colaborando para um bem maior. Como diz a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, o Senhor quer te lembrar hoje que você é contado, é lembrado, é amado. Ele sabe seu nome, Ele sabe suas lágrimas, Ele sabe os sonhos que você tem guardado no coração. E Ele está te chamando para não desistir. Continue firme, continue crendo, continue construindo o que Ele te mandou construir. E mais do que isso, esta palavra é também um chamado para a santidade e para a participação ativa na obra de Deus. O templo que Salomão construiu foi um lugar de glória, um lugar onde a presença do Senhor enchia tudo. Hoje, nós somos o templo do Espírito Santo,
como diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Isso significa que precisamos cuidar da nossa vida espiritual, manter nosso coração limpo, buscar intimidade com Deus diariamente. Talvez você esteja se sentindo fraco espiritualmente. Talvez tenha deixado a oração de lado, a leitura da Bíblia, ou esteja enfrentando batalhas interiores. Hoje, o Senhor te chama de volta. Ele quer restaurar sua comunhão, encher novamente o seu coração com o Espírito Santo e te fortalecer para seguir adiante. Deixe esta palavra ser como um despertador espiritual. Não é tempo de ficar parado, não é tempo de desistir. É tempo de se levantar, de dizer: eis-me aqui, Senhor, conta-me também para a tua obra. Quando fazemos isso, o Senhor nos dá força, direção e alegria para continuar. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã, agradecidos por esta palavra que nos lembra que somos contados, lembrados e amados por Ti. Obrigado porque o Senhor conhece cada detalhe da nossa vida e porque nada em nós passa despercebido aos Teus olhos. Assim como o Senhor inspirou Salomão a contar cada homem para a construção do templo, nós cremos que o Senhor também tem contado nossos passos, nossas lágrimas e nossos sonhos. Senhor, nós te pedimos hoje, fortalece a nossa fé, renova o nosso ânimo, dá-nos clareza para entender o lugar que o Senhor nos chamou para ocupar nesta grande obra do reino. Ajuda-nos a sermos fiéis, a não desprezarmos as pequenas coisas, a valorizarmos cada oportunidade de servir e de amar. Pai, tira de nós todo o sentimento de rejeição, de abandono, de insignificância. Enche-nos com a certeza de que somos escolhidos e chamados pelo Senhor. Ajuda-nos a viver de maneira digna do chamado que recebemos. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, renova nossas forças e alinha nossos passos com o Teu propósito. Que possamos ser templos vivos que manifestam a Tua glória onde quer que estejamos. Nós Te entregamos este dia, nossas famílias, nossos projetos e declaramos que confiamos no Teu tempo e na Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, amada irmã, se esta mensagem falou ao seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com outras pessoas. E por favor, deixe o seu comentário contando o que esta palavra significou para você. Sua interação é muito importante para que esta mensagem alcance ainda mais vidas.